Mas João não nos fala da exaltação do Senhor. Apenas chega até a morte e a ressurreição do Senhor. Porque para João, aí onde finalmente se revela de maneira plena essa glória que ele tem como filho amado do Pai. Único e amado. Vamos ver por quê. É aí que se revela. Mas não vamos chegar lá porque o irmão Romeu está nos compartilhando sobre esses pontos, mas vamos ver os sinais que estão apontando para lá e chegam finalmente lá. O primeiro sinal são 7. O primeiro está no capítulo 2, versículo 1. Ao terceiro dia, houve umas bodas em Caná de Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E havendo começado a faltar o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho a ver contigo? Que tenho que ver contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei o que ele vos, ou tudo o que ele vos disse. Muito bem. Presta atenção, que é bacana isso, hein? Aqui nós temos um milagre do Senhor. Milagre. Esse é o primeiro milagre que o Senhor fez com seus discípulos. Na verdade, foi o primeiro milagre que ele fez em qualquer sentido. Antes disso, os irmãos sabem, ele viveu uma vida escondida, oculta. Ele foi um homem perfeito, um filho perfeito, um irmão perfeito. Quando morreu seu pai, José, que está implícito aqui na história que nós estamos lendo, ele continuou a sustentar a mãe como carpinteiro de Nazaré e os seus irmãos. Ele fez toda a jornada do homem de maneira perfeita, mas nunca expressou nada da sua, vamos dizer assim, natureza, sua condição de filho divino, de Deus, sua natureza divina. Nunca revelou a sua glória para ninguém. Esta é a primeira vez que ele revela o seu poder, a sua glória, para seus discípulos, para seus íntimos e para sua mãe. Agora, qual é o contexto? O primeiro que diz João é que isso aconteceu no versículo 2, capítulo 2, versículo 1, ao terceiro dia. O que quer dizer João com isso? Na verdade, que se você estuda cuidadosamente o primeiro capítulo de João, você vai ver que João está contando os dias, desde o momento que o Senhor, desde o momento que João Batista deu testemunho do Senhor, e falou que ele era apenas o precursor daquele que viria depois dele, Cristo. Até o momento de acontecer esse milagre, se passaram 7 dias. Aqui nós temos o 7º dia começando aí. E isso é muito significativo, porque João não coloca os números por acaso. Não é simplesmente para colocar o primeiro dia, o segundo dia, o seguinte dia. Não é apenas isso, porque depois ele não vai usar mais essa maneira de contar os dias. Aqui o sentido é que é como se for um progredir. Tudo está progredindo até o dia 7º, onde finalmente o Senhor revela a sua glória. Pela primeira vez. Então temos aqui que esse milagre específico, esse sinal específico, vamos dizer assim, é o modelo, é o paradigma que explica, que nos ajuda a entender todos os outros sinais. De alguma maneira, todos os sinais que vão acontecer depois estão representados no significado do primeiro sinal. Porque por isso ele coloca no dia 7, de cumprimento, de perfeição. Tudo está apontando para aí. Então, vamos entender esse sinal, vamos ler o que ele significa, e logo, primeiro vamos entender a história, e logo vamos tentar entender o significado espiritual do sinal, que é o que importa para João. O número 7 representa a perfeição. Ele coloca os milagres sempre com o sentido de que nós possamos entender não apenas o milagre, o fato miraculoso físico, material, que acontece realmente, as pessoas viram o milagre, mas isso não é o que importa para João. Para João, o que importa é o significado espiritual. Por isso é um sinal, aponta, é uma janela. Está vendo? O homem precisa de sinal, mas quem crê não precisa de sinal. Tem revelação. Vem num discernimento. Tipo, é porque o Espírito Santo falou que é.
Não precisa sinal. É revelação. Mas o sinal aconteceu naquela época. Exatamente. Para hoje, nós entendemos que não haverá sinal. É revelação. Diferente. E é revelado a cada um de nós o que Deus tem para cada um de nós. Depende do propósito que Ele tem para cada um de nós. E isso após o novo nascimento. Sem novo nascimento, não existe uma vida em Cristo. Cristo não vive em você. O Espírito Santo não habita seu coração. O Espírito Santo é um espírito de habitação e filiação. Ele habita e diz que você é filho de Deus. Ela aberta para outra coisa, para outra dimensão. O milagre apunta. Se nós ficarmos com apenas o sinal, porque o evento, vamos dizer assim, material, físico, o milagre físico, material, isso nunca seria suficiente. Nós precisamos ir além do sinal, para aquilo que o sinal está apontando, que é a revelação da glória do Senhor. Todos os milagres apontam para isso, para revelar a glória do Senhor. Vamos ver. Eles foram lá na Galileia, Caná de Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, Maria, e também foram convidados Jesus e seus discípulos, que aqui nesse tempo eram mais ou menos por volta de 5 discípulos. Depois foram 12, agora são apenas 5, porque ainda o Senhor não começou seu ministério, apenas nos primórdios do seu ministério público. E aí, aqui ele tinha mais ou menos 5 discípulos: João, Pedro, André, Natanael e Thomas. E eles foram lá. Ou Filipe, não Thomas, Filipe. Filipe, Natanael, João, Pedro, André. Pois aqui Tiago também já estivesse aqui nesse grupo. E foram lá, aqui. E lá tinha uma boda muito importante, que Jesus começou o seu ministério, os seus sinais, uma boda. Nós vamos ver. Mas começou, o primeiro sinal foi numa boda, num matrimônio. Ele foi lá com os discípulos. E a mãe de Jesus estava aí. Acenando de se era uma boda, se era um casamento, a importância que Deus tem ao casamento. O problema é que o ser humano entende casamento de acordo com o que o homem vê. Não um casamento verdadeiro à luz de Deus. Essa é uma outra questão muito profunda. Quem é que pode entender um casamento à luz de Deus se não tem a luz de Deus? O casamento é um encontro. Mas o que aconteceu? Na metade da boda, o vinho acabou. Olha o que representa o vinho. Agora, isso era uma situação muito difícil, muito constrangedora para acontecer numa boda judaica. Por quê? Porque normalmente as bodas judaicas duravam 7 dias. As pessoas vinham de muitas partes, eram convidadas para a boda de outros lugares, vinham para a boda e ficavam aí 7 dias. E, portanto, era a responsabilidade do noivo providenciar tudo o que era necessário para a boda. Todos os alimentos e principalmente o vinho. Providenciar isso era a responsabilidade do noivo. Tanto assim, que se o noivo falhasse nisso, a família da noiva poderia ter sentido ofendida e demandar ele até nos tribunais, por não oferecer a comida e o vinho que ele precisava oferecer. Então era uma situação muito difícil, constrangedora. E chegou um momento, e na metade da festa, acabou o vinho. Vamos falar primeiro da história mesmo, depois vamos tentar entender espiritualmente a história. E isso aconteceu. A mãe de Jesus estava aí. Agora, parece que Maria, de alguma maneira, tinha algum tipo de parentesco com o noivo, porque ela ficou mais do que constrangida, ficou complicada com a situação e foi falar com Jesus. Acabou o vinho. Ela sentia algum grau de responsabilidade na situação. E por isso foi falar com Jesus. Agora, por que ela foi falar com Jesus? Porque, e aqui vem o que nós falamos recentemente, porque é muito provável, mais que provável, que José tivesse morto já naquele tempo. Estivesse morto. E quando o pai morria, o filho, o primogênito, tomava o lugar do pai, na responsabilidade de como ser, vamos dizer assim, o homem da família, com todas as
Responsabilidade do homem da família. Eu lembrei agora que quando meu pai morreu, eu. Coisa de Deus, né? Eu assumi essa responsabilidade, né? E eu percebia que o inimigo, agora eu sei que é inimigo, né? Antigamente eu achava que era meu irmão e minha mãe. Mas hoje eu sei que, na verdade, o inimigo agia com eles para não deixar eu ter o poder do filho unigênito, né? O primeiro filho, o filho mais velho. Isso é o espírito maligno. E também porque eu estou me lembrando agora que no meu nascimento quase eu morri, depois quase minha mãe morreu, né? E depois que meu pai morreu, que foi quando eu nasci de novo, espiritualmente falando, aí eu percebi que os dois ficavam até tendo conversas escondidas, vamos dizer assim, porque eu estava assumindo o papel de pai, de filho mais velho. E hoje eu sei que não era meu irmão, muito menos minha mãe, e hoje eu sei como o inimigo age nas pessoas. Eu sei, não. O Espírito Santo me revela coisas e eu percebo. Por isso que eu tenho deixado, como eu digo, né, toda hora aqui, de dar murro em ponta de faca, porque não adianta eu falar para meus filhos, minha mulher, meu irmão, eles não conseguem ouvir. A coisa é muito grave. E vocês acham que quando Cristo falou, os irmãos dele ouviram? Não. E os discípulos ouviram? Não. Só depois que ele morreu e ressuscitou, que ele aparece e aí então recebe o Espírito Santo. Então, senhores, a vida espiritual traz discernimento e a gente fica triste, porque a gente quer que essas pessoas chegadas, né, principalmente chegados, né, irmão, minha mãe já faleceu, né, mas os filhos, né, a mulher, mas eles são os primeiros a agredir e não ouvir, eles não conseguem ouvir. E a Bíblia deixa isso claro, né? Não estou aqui dando uma de coitado. É qualquer cristão verdadeiro passa por isso. Porque é a cruz de Cristo que cada cristão verdadeiro tem que carregar.